Vamos então para o nosso rubrica, porque temos aqui algumas imagenzinhas, inclusive aquilo que dá o título ao nosso espaço: sedentarismo e os seus problemas na saúde. Exatamente. Algumas pessoas, se calhar, nem sabem o que é isso. O que é o sedentarismo? Eis a questão. Estou com uma... Não, essa piada não surgiu bem. Não é. Não é o sedentarismo. O sedentarismo é pessoas que não fazem nada. Preguiçosos também, basicamente é isso. Vamos falar um bocadinho, desenvolver um bocadinho, mas sim, engloba aqueles que... sim, aqueles que não se gostam. A lei do menor esforço. Exato. Algumas leis vamos falar. É mais fácil por aí. Então, vamos lá definir o que é isto do sedentarismo. Então, ali como nós podemos ver, o sedentarismo é mesmo a falta ou a redução da atividade física. Isto acontece se, na questão da redução, se alguém praticava muito e de repente baixou, é considerado sedentarismo, ou se alguém nunca praticou e não pratica e é considerado também sedentário. Outros autores, outros investigadores não usam bem a definição de sedentarismo para isto que eu acabei de dizer, então preferem chamar-lhe insuficientemente ativo. É a mesma coisa. Chamar alguém sedentário ou insuficientemente ativo é só uma questão de não ser tão bruto, digamos assim na palavra. Mas basicamente o sedentarismo é o que eu acabei de dizer e é importante frisar que é o quarto fator de risco principal com o maior impacto mundial. O sedentarismo. Ou seja, pensemos na população mundial, é o quarto fator de risco. E então, porquê é que... Mas o que é que pode vir de... Vamos a isso, vamos falar mais lá para a frente. Pronto. Não podemos ser não logo vamos entrar. Já abrir a cena. Não, tem... Mais um resumo e temos ainda... É importante dizer que o indivíduo sedentário não é saudável. Ou seja, como inicialmente falámos... Se alguém anda a dizer que é sedentário com orgulho... E é saudável, é usual ouvir dizer eu não pratico exercício, mas a minha saúde está, mas eu estou muito bem. Não. Pronto, atualmente então, pode estar, daqui a uns anos não vai estar. E é isso que nós vamos falar Exatamente. Hoje. Eu percebi, temos uma chamada, é isso? É? É. Boa noite. Boa noite. Alô? Caiu a chamada? Oh, meu Deus. Caiu. Olha, é assim, mas o meu conselho, não se deixe ficar caído. Levante-se e continue. Porque senão é sedentarismo. É verdade. Né? Chamada sedentária. A pessoa, não pode ser. Exatamente. A pessoa cai e depois fica ali, tal, caí, coitadinho, não sei o quê. Vamos então voltar. Vamos falar de sedentarismo e muita gente... Porquê que tu dizias que algumas pessoas não consideram a falta de redução das atividades físicas como sedentária? Não, é só mesmo uma questão de, a nível científico, quando os investigadores estão a fazer as experiências, eles não consideram a palavra sedentarismo, eles consideram o insuficientemente ativo. Dão-lhe outro apelido. É outro apelido. Ok. Pronto. Então, sedentarismo versus saúde, é mesmo um inimigo? É mesmo inimigo. Tal como nós dissemos há bocado, o indivíduo sedentário não pode, de maneira nenhuma, ser considerado saudável e não pode porque, não me apetece, não, é porque ele realmente não é saudável. E mais para a frente já vamos perceber um bocado o porquê. E, no fundo, o sedentarismo não no presente, pode não acontecer, mas ao longo dos anos vai-se considerar um fator de risco a nível da saúde. E têm sido feitos estudos, e eu trouxe alguns estudos, que demonstram que praticar atividade física, ou seja, mover o nosso corpo, previnem doenças que vêm do sedentarismo. Ou seja, nós sermos ativos fisicamente vai haver essa prevenção da doença, vai evitar doenças, vai evitar problemas. Ui, fugiu. Foi muito à frente. Pronto. É aqui, como eu digo aqui, o exercício físico é uma ferramenta mesmo muito importante na questão da prevenção da saúde. E eu até trouxe aqui um dado interessante que estimativas sugeriam que os custos relacionados com o tratamento das doenças era, em alguns países, muito superior ao disponível para tratar essas doenças. Ou seja, se a pessoa simplesmente praticasse exercício físico, iria evitar custos adicionais à sua saúde. Isto dá que pensar, porque praticar exercício físico é eu usar o meu corpo
para me dar saúde a mim própria e não depender futuramente de doenças, não depender de tratamentos hospitalares ou de medicamentos. Claro. É só meter isto a funcionar. Exatamente. Puro e duro, é só meter isto a funcionar. Porque muitas vezes a pessoa até ela pode pensar que até está bem, está saudável, mas quando a pessoa começa a fazer exercício físico é que ela começa a ver, realmente isto parece uma pessoa nova. Exatamente. Não é? E o que eu tenho vindo a falar durante os programas quando eu cá venho, que eu tento incutir a ideia de que o exercício físico não é fazer de nós pessoas fit. O exercício físico serve para nos dar educação ao nosso corpo, para nos dar saúde. É sempre aliar o exercício físico à saúde. Porque está provado cientificamente, há milhares de estudos, há uma base de dados na internet e bases de dados científicas que demonstram todos os benefícios que estão associados à prática do exercício físico. E se as pessoas tivessem essa noção desde a educação, desde a base, não se metiam por caminhos apertados, não evitavam o exercício físico. Porque normalmente é aquilo como tu estás a dizer, normalmente tem aquela faixa etária que vai até lá mais à frente, daquelas pessoas que pensam, se eu fizer exercício físico vou ficar ali com um corpinho à maneira, e depois tem uma faixa etária lá mais avançada que esses aí sim já se viram obrigados. Já começam a pensar porque é que não fizeram aquilo mais e têm cedo. Que fazer porque agora veem que faz bem. E a pessoa chega a um ponto de que vai fazer exercício porque o médico disse, ou você faz ou você vai ter problemas graves de saúde. Eu até posso falar um exemplo, um dos meus professores da faculdade tem uma cliente de 92 anos que treina com ele já há 16 anos. Dá que pensar, 92 anos. E o que é que faz aquela senhora? Ir treinar, mexer o seu corpo. É porque ela vê mesmo os benefícios no corpo. E obviamente que uma pessoa com 92 anos não vai treinar para ser fit, para ir competir, para andar aí em frente ao espelho. Vai mesmo treinar porque sente esses benefícios na saúde. E o próprio médico confirma. Exatamente. É interessante. Por que razão as pessoas se tornam sedentárias? Porque é que nós nos tornamos... Nós não. Eu Lá em casa também não. Super insedentário. Sou dessedentário. Isso é uma boa palavra. Insedentário. Insedentário. Porque é que o ser humano, digamos assim, começou a tornar-se sedentário? Há que voltar um bocado. Eu trouxe aqui alguns aspectos para contar uma história real que aconteceu. Antigamente, há muitos anos atrás, o ser humano vivia da caça, da fuga, da deslocação para obter... Ainda me lembro, era pequenino. Sim, foi o ano passado. Ainda o ano passado fazíamos um bocadinho... Antes de ir para casa, ele ia caçar um bocadinho. Eu caçava as galinhas do meu avô, lá na capoeira. E então, para o ser humano se alimentar, ele necessariamente tinha que ir à caça, tinha que se mexer. E então, nessa altura, obviamente que não havia a questão do sedentarismo, porque ele sabia, eu quero comer, eu quero alimentar a minha família, eu vou ter que fazer algo. E como é que ele fazia esse algo? Era com o corpo. Não haviam cá espingardas, não haviam aparelhos eletrónicos, era o próprio ser humano que ia correr. E esta questão ficou infiltrada no nosso genoma, onde está o nosso código genético. E apesar de o ser humano ter evoluído em questões de tecnológicas, de eu ligar e trazem uma comida para aqui, o nosso genoma continuou com essa história antiga de que nós queríamos alimentar-nos e para nos alimentar tínhamos que nos mover. E o que é que isto fez, digamos assim? Apesar do ser humano se desenvolver, o seu corpo continua com a mesma história. Continua a dizer, tens que te mexer porque eu tenho aqui, digamos, energia suficiente para que tu te mexas e vais buscar alimento para mim. Ou seja, o que é que acontece hoje em dia? É que a pessoa continua com essa energia, mas não se mexe. E então a energia é como se acumulasse no corpo. E o que é que essa acumulação de energia dá? Aumento de peso, problemas de saúde, doenças crónicas. Então isto está tudo relacionado com a história. E o porquê? Porque o ser humano simplesmente não se mexeu. Evoluiu a tecnologia, evoluiu o sistema da procura, da pesquisa, mas o corpo continua a ter as mesmas necessidades, porque não evoluiu nesse sentido. Nós não somos robôs. Tal como Deus criou o nosso corpo, o corpo mantém-se. E a necessidade está lá. A necessidade está lá de eu tenho que me mexer para utilizar esta energia. E então esse é o problema do sedentarismo. Foi assim que surgiu. A energia está lá, o homem não a usa. E, assim é que surge. Aquela que consome não a gasta. Exato, não gasta e fica armazenada. E o nosso genoma continua lá com a informação de eu tenho que me mexer, o homem não mexe. E assim surge o sedentarismo e as doenças crónicas. E
Pronto, nós vemos assim, temos aqui esta parte, falas dos substratos energéticos. Exato, era o que eu estava a tentar explicar. Quando o substrato energético, na altura da caça, flutuava entre o caçar, comer, repousar. Caçar, comer, repousar. E hoje, como é que flutua? Come, 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 come e come. Não há ali o de mexer, não há o de descansar. E então o substrato energético, ou seja, o homem acumula a energia e não a vai gastar. E eles continuam lá. E é aí que a pessoa vai ao ginásio e diz: quais são os exercícios para eu perder a barriga? E não vai perder a barriga com exercício. É já a chave. A barriga não se perde com exercício físico. Não se perde? Não, é com o que entra cá para dentro. Ou o que não entra. Ou o que não entra cá para dentro. É o que não entra. Está certo. Então, conclusões de estudos. Exato. Pronto, como eu disse no início, trouxe aqui alguns estudos científicos que têm sido feitos para comprovar que o sedentarismo é um inimigo da saúde. E o primeiro estudo foi feito em visitas hospitalares durante o internamento. Então, avaliaram foi um ano, que acompanharam doentes internados num hospital e viram que a conclusão foi que os doentes que recebiam mais visitas e que essas visitas faziam os doentes saírem da cama, andarem, tiveram alta mais rapidamente do que aqueles que não tinham visitas e não se mexiam. Isto é importante, porque o sedentarismo aqui foi contrariado pelas visitas e a pessoa teve alta mais rapidamente simplesmente por se mexer. A dose de medicamentos foi igual para os dois grupos, o que se mexia e o não se mexia. Os cuidados foram iguais. Qual foi a diferença? Foi o mexer, foi o andar, o falar. E aqui está a questão da saúde. O segundo estudo, os efeitos combinados da inatividade física e do comportamento sedentário. Foi um estudo feito a um grupo de estudantes universitários, durante um ano também, acompanharam-nos, e concluíram que aqueles estudantes que, apesar de estarem todos debaixo da mesma pressão da faculdade, dos estudos, aqueles que praticavam atividade física tinham ou seja, não tinham comportamento sedentário, reagiam mais facilmente à pressão, ou seja, não cediam à pressão. Apesar de estarem todos debaixo daquele stress da faculdade, quem praticava atividade física, quem não tinha comportamento sedentário, não tinha estes problemas de ansiedade, de depressão, vivia mais na paz, digamos assim. Isto são estudos científicos que estão disponíveis, qualquer pessoa lá em casa que queira consultar, estão estudos mesmo disponíveis que comprovam. Um estudo realizado com a lombalgia. A lombalgia podemos associar à dor nas costas, que ninguém tem, ninguém sabe o que é uma dor nas costas. E o que é que comprova? Que o sedentarismo está associado à lombalgia. Quando nós nos mexemos corretamente bem, quando nós procuramos fortalecer os músculos associados à nossa coluna, como eu também já vim falar anteriormente em alguns programas, estamos a prevenir a lombalgia. Ou seja, estamos a utilizar corretamente bem os músculos, a prevenir a dor, a proteger a coluna e não nos tornamos sedentários. E o sedentarismo está associado à lombalgia, porque muitas vezes as pessoas passam demasiado tempo sentados. E hoje vamos já fazer o programa. Eu não vou já ficar em pé. Sofia, levanta-te. Depois vamos fazer o programa assim. Então, assim também não é não, correto. Também não. Já está. Pronto, então dizíamos nós, a pessoa passa muito tempo sentada e não deve, não é? Exatamente, e é interessante. Nós não temos a pessoa. É só para mostrar que é assim que se deve. Devíamos fazer um programa assim, um programa inteiro de pé. Mas não era este, temos que combinar, porque eu não estou preparado fisicamente para isso. Ainda. Mas é interessante que nós não temos a noção do tempo que passamos sentados. Eu hoje estava a desenvolver um dos projetos que eu estou a desenvolver na faculdade, em que nós perguntamos, fornecemos um inquérito à pessoa e a pessoa diz-nos o tempo que passa sentado. E entre o tempo que conduz, entre o tempo que está à espera de um amigo, o tempo que estamos aqui a falar, o tempo que está a ver televisão, muitas vezes este tempo todo é superior a 12 horas. Tendo em conta que o dia tem 24 horas. É muito tempo. Tenho que descontar o tempo que eu tive de pé. Sim, agora. Tenho que descontar esse tempo. Não há de ser 12 horas. É muito tempo e nós não temos a noção do problema que isso nos traz na nossa saúde. E a pessoa... E se for deitado? Deitado é como se fosse de pé, mas na horizontal. Praticamente é a mesma coisa. Eu não sei, mas acho que ninguém dorme 12 horas. Quer dizer... Pois. Eu era rapazinho. Às vezes eu preciso dormir ali, mas é engraçado, quando nós dormimos muito tempo, acordamos com dores nas costas. Lá está.
O corpo não está feito... Sedentarismo horizontal, é o que se chama a isso. Pronto. O corpo não está feito para estar muito tempo parado. O corpo foi feito mesmo para se mover. Porque muitas vezes também, agora já que estamos a falar nisso do dormir, muitas vezes também o ideal é que a pessoa durma X tempo, não é? Não vou discutir aqui as horas, porque cada um tem as suas ideias, mas muitas vezes a pessoa sente aquela necessidade de dormir mais, porque também vai ao limite, muitas vezes no trabalho, e em vez de dividir bem o seu tempo com a atividade física, etc. É o problema, principalmente quando chegam ao pé de nós e dizem: eu não vou ao ginásio porque não tenho tempo. Não, calma, não tens tempo para cuidar de ti? Não tens tempo para cuidar da tua saúde? Tens. Não queres é gastar tempo nisso. Que isso é a verdadeira realidade. É dura quando alguém nos diz que não tem tempo. Ter tempo tem, só não quer é gastar tempo naquilo. Estás a ser dura, Inês. Estou a ser dura, mas aqui o objetivo é mesmo explicar que o exercício físico dá saúde, e estamos aqui a comprovar que os problemas de passar muito tempo sedentário. Por exemplo, uma pessoa assim normal que trabalha num escritório o dia inteiro, está o dia inteiro sentado, no mínimo que ela devia de fazer. O mínimo. Só assim. Antes de mais, eu não sei se trouxe aqui um estudo, mas há um que diz que foram avaliadas pessoas e que o tempo em que a pessoa podia estar 2 horas sentado e fazer meia hora de exercício, essa meia hora de exercício não corta o malefício das 2 horas sentadas. Isto são estudos. É importante... Então, eu acho que o ideal era a pessoa trabalhar de pé. Mas há escola, é engraçado, nós agora estamos aqui uma brincadeira, mas na China há escolas que as crianças não estão sentadas, têm aulas naquelas mesas assim de pé e estão ali. Porquê que as crianças estão nisto? Porque estão a reconhecer os benefícios. Se calhar o chefe não quer gastar dinheiro em cadeiras. Também pode ser isso. Mas estão a reconhecer os benefícios, porque esta questão de estar sentado, eu estou aqui sentado 2 horas, mas logo vou fazer um treino de 30 minutos. Vai-me fazer bem. Vai fazer bem, mas não corta o malefício que fez aquelas 2 horas. E a pessoa, no senso comum, pensa, vou compensar, e o corpo não é assim. Isto hoje está... Então, viver mais e melhor. Vantagens em ser física. Eu estou-me a sentir agora um bocado... Isto é importante. Agredido. Verbalmente. E uma das maneiras de nós controlarmos esta questão é utilizando os relógios ou os telemóveis, têm as aplicações dos passos. Se nós formos ver os números, os passos que nós damos diários, às vezes fica um bocado aquém do que poderíamos dar. E se formos ver o tempo que estamos inativos, sentados, é grave. Não temos esta noção, mas é grave. E ainda por cima eu ando de moto, que eu vou de moto, saio da garagem... Está sentado já o bicho. E depois chego ao escritório, só subo 2 degraus e já estou no escritório e sento-me. Entro na moto, sento-me na moto e... Então fica complicado. Mas pronto, o que vale é que eu sou uma pessoa muito ativa na área do desporto, não é? E por exemplo... Não vou dar exemplos, mas vamos é engraçado. Fizeram um estudo na China e nos Estados Unidos e fazer uma análise. Eu trouxe aqui vários estudos para nós termos esta noção de que é grave o que está a acontecer. E concluíram que a população nos Estados Unidos e na China, a maior parte passava mais de 8 horas e meia sentados por dia. Partindo do princípio que cada pessoa dorme 8 horas, 8 mais 8, 16. O dia tem 24 horas. O que é que fez as outras horas? Pode ter feito atividade, pode ter andado. Mentiu. Não. Nesse tempo pode ter feito atividade, pode ter andado, mas é impressionante nós fazemos esta diferença. 16 horas e meia diárias que teve sedentário. Não comeu de pé, de certeza. Pois, mas isso já não sei. Mas é importante termos esta... Mais 2 horas do almoço e de jantar. Só do jantar. 18. É importante ter esta noção de que nem toda a gente está a utilizar a capacidade do corpo em causar saúde. Porque Deus, quando fez, Deus é muito inteligente e é impressionante que quanto mais eu estudo a ciência, mais eu associo esta questão da saúde, mais eu vejo que Deus foi inteligente ao criar o corpo humano. Deus não fez as coisas ao acaso. Simplesmente o homem começou a descurar um bocado e começou a pensar que não tinha que fazer nada e a solução está aqui. Eu culpo os supermercados disso. Mas há uma dica... supermercados, porque se não fosse assim toda a gente ia à caça. Mas sabe que há uma dica, É verdade. Não é? Há uma dica que nós, lá mais à frente, podemos referir isso. Quem vai às compras no supermercado, uma das dicas de ser ativo na compra é organizar a lista de compras por ordem alfabética.
Então eu estou aqui, preciso da manteiga, mas a próxima letra já vai dar a volta toda e é impressionante. Isto existe, há pessoas que fazem isto e saem do supermercado com uma data de passos no relógio e foram ativos. Isso é fazer batota. Mas são dicas. São dicas esquemas. Que podemos... São esquemas. É pessoas de esquemas. Mas é impressionante como nós podemos manipular. Eu tenho outra tática. É porque eu tenho também uma lista, tenho uma aplicação no telemóvel, tenho uma lista. E a minha mulher põe lá e eu ponho, então a gente vê o que é preciso comprar. Mas eu, independentemente da lista, corro os corredores todos. Porque se eu vejo as coisas, lembro-me que tenho que levar. Nem preciso estar a olhar para a lista. Mas o Bispo um dia vai experimentar e depois no fim vê os passos que deu. E contrariou o sedentarismo. É impressionante. São então dicas. Eu vou fazer uma nova. Ordenar por ordem alfabética e depois andar às voltinhas no supermercado. E depois volto para trás. Sai para um sítio onde ao contrário. Porque assim já é o dobrado. Exatamente. Pronto. Isto está a ficar complicado. Estás a ser um bocado agressiva hoje. E hoje só trouxe coisas para explicar, para mostrar. Explicar e fazer as pessoas sentirem-se bem, não é? Agora está tudo lá em casa, estão todos a ver o programa de pé. O tal bem-estar que falavas aqui, não é? Falas aqui da realização pessoal. Na verdade, a pessoa, o bem-estar, o sentir-se bem, a pessoa muitas vezes nem dá conta quando não faz o exercício, quando começa a fazer, aí é que começa a ver mesmo o que é sentir-se bem, sentir-se ativa. Sentir que consegue fazer as coisas bem e sem dor, que isso é fundamental. É emocionante. Não me ponho a chorar em frente às pessoas, não é? Mas é muito emocionante e gratificante ver que uma pessoa começou a treinar connosco, ou que nós assistimos ao progresso a nível de exercício físico e que antes não conseguia estar com os netos a jogar à bola porque tinha dores, hoje já consegue e sente-se vivo outra vez, sente-se outra vez capaz de estar ali. E porquê? Porque começou a praticar exercício físico, teve a educação do físico, aprendeu como deve fazer para não ter dor e hoje está funcional. É realizado essa pessoa. Claro. Ganhou uma nova vida, digamos assim. Como combater? Exato. Estas são algumas dicas que eu trouxe aqui, acrescentando àquela que eu já disse ao Bispo, que para o Bispo fazer, a próxima vez, quando for às compras, andar lá de um lado para o outro. No local de trabalho, como é que nós podemos combater o sedentarismo? Em vez de estar tanto tempo sentados, vamos nos levantar, ainda que estejamos a escrever qualquer coisa, levantamos, damos uma volta, falamos, cumprimentamos as pessoas, vamos apanhar um bocado de ar e é um tempo que nós não estamos sentados. Contraria ali um bocadinho e já nos dá... E é engraçado porque resulta mesmo, dá-nos boa disposição. Saímos dali, parece que estamos ali fechados e saímos e vamos espairecer um bocadinho. E isto resulta mesmo. Mais vale isto do que a pessoa estar ali focada e não vai produzir nada. Em relação às escadas rolantes, é engraçado que as pessoas quando veem as escadas rolantes e ao lado estão as escadas tradicionais... Eu escolho sempre as tradicionais. Eu acredito que... Ou então as escadas rolantes que alguém desligou. também resulta. Nós podemos optar aqui por duas situações. Temos o lado bom e temos o lado mau. Temos o lado fácil e o lado difícil. Vemos aqui o caso de uma senhora que optou bem. Talvez exato. Porque estas escadas vinham a descer. Exato. Era só... E é uma das maneiras que nós contrariamos o sedentarismo, de nós fazermos exercício. Vamos pelas escadas. Por que não? O que é que nos está a impedir? Nem temos de gastar dinheiro para subir as escadas. É só... entrar ali. E se calhar é uma questão de a pessoa, custa um bocado, fico cansado, mas porque não costuma fazer. Exatamente. Com o tempo vai-se habituar e vai olhar, vai chegar a um ponto em que vai fazer aquilo e vai, porquê é que isto antes me cansava e agora já não? Porquê é que isto é tão fácil? É subir as escadas. Usem as escadas normais. Exatamente. Transportes públicos e deslocações. Transportes públicos. Como é que nós podemos aqui subir combater? Para cima dos transportes não é. Ninguém se vai prender assim ao comboio, porque pronto. Mas ir de pé. Mas os bancos estão lá para... Os bancos estão lá, ok. Mas e se nós formos de pé? É menos tempo que passamos sentados. E como eu referi há bocado, o tempo que passamos sentados é prejudicial. Vamos de pé? E agora é um desafio. Isto são só dicas. A pessoa, nós damos as dicas. Se a pessoa faz ou não... a pessoa paga um bilhete mais barato se for... Não sei. Deviam dar esse benefício. Podemos Havia muita gente que ia fazer há pessoas que se andassem em certas linhas de comboio do país não tinham hipótese de ir sentadas. Nunca. Portanto, iam sempre de pé. Mas é uma das dicas que nós podemos usar nos transportes públicos. As compras já falaste há pouco, não é? Os momentos de lazer. Momentos de lazer. Nós hoje em dia assistimos muito à questão de... Eu não tenho nada para fazer, vou para o computador. Eu não tenho nada para fazer, para a televisão.
E mesmo alguns pais com filhos, jogos PlayStation a tarde toda. Como é que nós podemos contrariar isto? Vamos fazer outro tipo de jogos, atividades outdoor, jogar paintball, jogar futebol, uma atividade que uma pessoa queira, uma corrida, andar simplesmente, apanhar o ar fresco, que hoje não, porque está um bocadinho de chuva, mas andar, fazer algo fora do normal, porque se nós passamos o dia todo já em frente a um computador e o nosso momento de lazer é em frente a um computador, não estamos a ter O momento de ideal é lazer ir nenhum. para a rua jogar à bola. Ou à rua, ou mesmo em casa. Mas jogar não se vê tão bem a PlayStation na rua. Pois, O problema é o problema esse. é esse. E É depois, por causa depois batem disso. com a cabeça no semáforo. E não- Então, nós temos aqui mais um, que é a educação infantil. Exatamente. É Aquilo- importante Aquilo que tu falaste há pouco, com as crianças. já desde o início elas serem levadas nesse Exatamente. projeto. Aprenderem que o corpo tem que ser utilizado e se desde pequenas, porque os pais brincavam com elas, porque os pais iam com elas dar passeios em vez de estar aquele tempo todo em frente ao computador, elas vão interiorizar isso, vão assumir isso como uma verdade que faz bem e vão aplicar isso futuramente. O problema também, por acaso nós tivemos aí há pouco tempo um professor de educação física e ele estava assim um bocadinho revoltado com a situação atual, porque as crianças hoje, algumas se calhar até podem estar a querer esforçar-se em atividade física, etc. Mas depois, por outro lado, têm coisas tão más como doces e tudo isso, as Exatamente. próprias escolas às vezes não facilitam nesse A sentido. educação. O grande mal da sociedade é a educação mal feita. Porque se a pessoa aprendesse que não deve fazer excessos, não há mal nenhum em comer doces. Eu como doces, não como todos os dias. Não há mal nenhum em eu comer um bolo, eu ir a uma festa. O problema é o exagero. O problema é não controlar. E depois, ainda pior, não fazer a atividade física. E se nós começarmos a educar as nossas crianças, desde pequenas, a demonstrar que, olha, tens de comer bem, podes comer um doce, sim, mas aqui comes bem. Mas vamos fazer exercício. Não passes tanto tempo em frente ao computador. Vamos fazer exercício. E os pais têm esse dever de educar as crianças. Nós não podemos chegar... é curioso ver alguns pais que dizem o meu filho passa muito tempo em frente ao computador, não quer sair de casa. Mas nós, assim, retrocedemos alguns anos, o filho dele, com 3 anos, já andava com um tablet nas mãos. E quem é que deu esse tablet? Foram os pais, que simplesmente não se deram ao trabalho de estar ali a falar com a criança, a estar a estimulá-la. É muito mais fácil dar um tablet e ela começa ali e não chateia os pais do que estimular a criança. Isto é uma verdade crua, mas é uma verdade que tem que ser falada. É importante a educação com as crianças. Exatamente. Interação, às vezes a pessoa desculpa-se um bocadinho, como dizias há pouco, falta de tempo, etc. Exatamente. Mas se você decidiu ter filhos, então dê-lhes atenção no mínimo, não é? Exatamente. Porque é importante, estamos a falar do futuro do seu filho. Uma última recomendação, Inês, lá para casa, sobre este tema. Então, acima de tudo, perante todos os benefícios que eu referi do exercício físico e os malefícios do sedentarismo, nós temos aqui a hipótese de escolha. Eu convido as pessoas a escolherem o exercício físico porque tem muito mais benefícios, não atualmente, mas também futuramente. E se nós queremos viver bem, então façamos por isso. Exatamente. Inês, muito obrigado por teres vindo e ficámos assim com mais um tema que tem a ver com o sedentarismo e os seus problemas na saúde. Então, pessoa, às vezes a tosse também pode ter a ver com o sedentarismo, digo eu. Muito obrigado.